Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na segunda noite da última parte da nossa quinta conferência, a Bíblia entre nós. O tema da nossa conferência este ano é Fé em Obras, quão inútil ou útil é a nossa religião. Esta conferência foca a carta de Tiago. Nós vimos ontem, na última mensagem, com o professor Fabiano, que Tiago fundamentou a verdade em uma pessoa, a pessoa de Jesus. Hoje nós queremos abordar os conflitos da fé relacional, sem obras ou em obras. Vamos meditar no capítulo 4, dos versos de 1 a 10. Por que nós sofremos com os conflitos? E podemos ainda perguntar qual a origem dos conflitos. Nesse tempo que estamos a viver, nos últimos meses, em meio a uma pandemia, tantas pessoas ficaram fechadas nas suas casas por um longo período, algumas ainda estão, e muitos conflitos surgiram nos relacionamentos. E podemos pensar qual a origem destes conflitos. Por que eles acontecem nos nossos relacionamentos? Este parágrafo de Tiago nos ajuda a compreender o caminho correto e o caminho errado. Tiago vai nos apontar, através da estrutura desse texto, ele vai nos mostrar esses dois caminhos. Podemos observar a estrutura retórica do parágrafo, e ele está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é sobre o caminho errado. E Tiago começa este bloco fazendo 2 perguntas. De onde vêm as guerras e os conflitos entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos prazeres, que nos vossos membros lutam para governar? E ele termina esse bloco fazendo uma afirmação, quando ele havia afirmado que as pessoas pedem mal, e ele diz que esse pedido é para os vossos prazeres os gastardes. No centro deste bloco, Tiago então apresenta 4 pares de nada, e ele quer mostrar os sentimentos errados que estão ligados a esses elementos do prazer, esse caminho errado que ele está a apontar. O segundo bloco funciona como uma espécie de dobradiça, ligando o primeiro com o terceiro. E neste bloco, Tiago dá a razão dos 4 pares de nada, porque eles acontecem. E ele vai dizer que a primeira razão é um relacionamento infiel com os outros seres humanos, mas especificamente infiel para com Deus. E também a segunda razão, inimizade contra o próprio Deus. As pessoas vivendo segundo os seus próprios pensamentos, vivendo em inimizade contra Deus. E a terceira razão, que estraga e separa a união de amor entre o noivo e a noiva. É um desvio, então, do caminho verdadeiro. O terceiro bloco, Tiago, então, apresenta o caminho correto. E ele dá início no versículo 6. Precisamos da graça de Deus. E ele conclui este parágrafo no versículo 10, dizendo que os humildes serão exaltados. No centro deste parágrafo, então, Tiago aponta aquilo que precisa ser renovado no coração e na mente, onde deve ser retirada a infidelidade, ela deve ser removida da nossa mente. O nosso coração precisa ser purificado. Mas este bloco será exposto logo em seguida pelo professor Hermanos. Este parágrafo o primeiro parágrafo aponta então o caminho errado, a futilidade de viver para si mesmo,
a vanidade de viver neste caminho que é contrário aos princípios estabelecidos por Deus. O caminho errado está dentro desse complexo de conflitos. A pergunta de Tiago: de onde vêm as guerras e os conflitos entre vós? Você já parou para pensar? Como surgiram os conflitos nos teus relacionamentos? Como surgem os conflitos nos nossos relacionamentos? E Tiago vai nos ensinar, através desta parte do texto, que os conflitos são causados por desintegração, são causados por divergências e são causados e levam à destruição. Os conflitos geram então as guerras, geram a instabilidade e também a má conduta. Podemos perceber que a vida então focada no prazer, a vida focada em si mesmo, focada na satisfação dos desejos pessoais, resulta apenas em desunião, resulta num relacionamento egoísta, em que a pessoa procura viver somente para si mesmo, para satisfazer os seus próprios prazeres. O primeiro bloco mostra então que este relacionamento errado, este relacionamento equivocado, ele é motivado por alguns sentimentos. E Tiago passa a apresentar então os 4 pares de nada. O primeiro é a cobiça. Cobiçais e nada tendes. Nós encontramos a advertência de Deus através do livro de Provérbios: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. O segundo sentimento equivocado é a inveja, um sentimento egoísta, em que se pensa somente em si mesmo. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. José Gil, que é um escritor português, resume o sentimento de inveja em Portugal. Ele diz que a inveja tem muita força em Portugal, porque somos uma sociedade fechada. E ele continua a dizer: a inveja não é uma relação puramente psicológica, é um sistema que tem autonomia e vive em meios fechados, que cria entraves àqueles que têm ideias, iniciativas e empreendimentos. Então a inveja é um dos sentimentos que está dentro desse bloco do caminho errado. O terceiro sentimento equivocado é o que leva aos combates e às guerras. Combateis e guerreais e nada tendes. O livro de Provérbios adverte: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. A quarta e última advertência de Tiago, nesses 4 pares de nada, é sobre a oração. E ele diz que são pedidos feitos de forma egoísta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o salmista já havia escrito: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Um sentimento egoísta de pedir somente para si mesmo, de pedir somente para gastar no próprio deleite, está contra o propósito do nosso Criador, do nosso Deus. No segundo bloco, então, Tiago passa a apresentar a razão de se viver essa vida fútil com esses sentimentos egoístas no caminho errado. E a primeira razão que ele nos dá é um relacionamento infiel. A infidelidade para com o outro, a infidelidade para com Deus. Misturar a amizade com Deus e o mundo. O Senhor Jesus já havia nos advertido: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E o Senhor Jesus ainda diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha.
A infidelidade da aliança estraga e separa a união de amor entre o noivo e a noiva. Essa metáfora usada por Tiago nos ajuda a entender esse sentido da infidelidade. A infidelidade, portanto, é um desvio do caminho verdadeiro. A segunda razão dos 4 pares de nada é a inimizade contra Deus. Agir de modo contrário à sua vontade. É agir decididamente fazendo o que a própria pessoa quer, em contrário àquela que é a vontade de Deus. O salmista diz que porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. E o apóstolo Paulo nos ensina que, dizendo, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso, confiar na própria carne, confiar no próprio sentimento, é agir em contrário à vontade do nosso Deus. Inimizade contra Deus é também um desvio do caminho verdadeiro. A vida egoísta, a vida que é vivida para si mesmo, resulta em nada, porque é contra Deus. Tudo para mim, nada para você. É uma vida que despreza os sentimentos do outro, despreza a necessidade do outro. É uma vida voltada para satisfazer somente os próprios desejos. Uma vida vivida em conflitos, sem obras da fé relacional, é fútil e sem sentido. É um desvio do caminho verdadeiro. Está nesse complexo, nesse centro do caminho errado. Qual seria então a saída para este relacionamento danificado com Deus? Qual seria a saída para este caminho de perdição? Como eu posso sair deste caminho de perdição? É o que nós queremos aprender no próximo bloco com o professor Hermanos.